Olá, tudo bem com vocês? Mais um Passa Lá em Casa para a gente falar sobre carreira, desenvolvimento profissional e bater esse papo aqui descontraído que surge assim ideias do nada que a gente começa a falar e eu falo, nossa gente, olha que lugar bacana que a gente chegou. Bom, mas para começar, você já sabe, né? Já se inscreve no canal, ativa o sininho e agora compartilha esse vídeo com a galera, vai para fazer todo mundo também pensar como que a gente está se desenvolvendo aí profissionalmente, como que as nossas emoções, o nosso dia a dia impacta aonde a gente quer chegar. E hoje eu quero trazer um tema aqui para vocês de, de uma coisa assim que a gente não para pensar e que isso impacta muito na nossa, né, relação com o nosso trabalho, que muitas vezes a gente não percebe como que isso faz com que a gente se sinta ansioso, perdido, sem saber assim se a gente está fazendo a coisa certa ou errada, que é onde a gente se vê no nosso trabalho, onde, né, quem é a nossa pessoa profissional naquele ambiente, né, que a gente trabalha. Porque muitas vezes a gente se coloca num lugar ou que a gente é menos ou a gente é mais e não no lugar efetivamente que a gente está. Aí você fala, nossa, Alexandra, que papo de maluco é esse que você está colocando na minha cabeça? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que acho que fica mais fácil. Sabe aquele profissional que ele tem uma determinada função, mas ele vai lá e se mete em tudo, em tudo. Ninguém está nem pedindo, mas ele vai lá e se mete em tudo. Você acha que ele está no lugar dele? Então, o que acontece? Ele está saindo do lugar assim, e aí ele começa a desestabilizar todo o ambiente. Então a gente precisa entender ou o contrário, né? Ou é o profissional que ele tem um determinado cargo e aí ele não toma as decisões que ele precisa tomar. E aí o que acontece? Ele também desestabiliza todo o ambiente. Então, a gente precisa efetivamente saber o nosso lugar. A gente precisa saber quais são as nossas atribuições, entender até onde a gente deve chegar, quais as decisões que a gente tem que tomar, porque senão, assim, uma empresa assim, é um ecossistema. A gente precisa que cada um faça a sua parte para que aquela engrenagem funcione corretamente. Se um faz mais e o outro faz menos, alguma coisa está em desequilíbrio. Isso acontece, assim, tudo que está ou a mais ou que há excesso ou a falta cria um desequilíbrio. E isso nas empresas também acontece. Então, quando a gente precisa entender, então, o nosso lugar, como que a gente está agindo em função do nosso, né, do nosso cargo e as atribuições que a gente precisa, se a gente está desempenhando as atribuições que o nosso cargo exige. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente consegue identificar se a gente está ou não efetivamente no nosso lugar. Aí, às vezes, o que acontece? A gente começa a entrar numa seara de ver tantas coisas que o que efetivamente a gente tem que fazer, a gente não faz. Eu tenho o meu diretor, ele fala que primeiro a gente tem que saber fazer bem feito um arroz, feijão, um bife, a batata frita, para depois a gente fazer um prato mais elaborado, apesar que arroz, feijão, bife, batata frita, para mim já é um prato super elaborado, não consigo. Brincadeiras à parte, a gente precisa
entender o quê? A gente entender quais são as nossas atribuições básicas. Depois que a gente conseguiu chegar na excelência dessas atribuições básicas, a gente precisa ir aumentando o nosso nível de atividades, de atribuições. Porque se a gente não consegue entender o que é o básico para que tudo funcione, aí se a gente já começa a ver outras coisas, gente, e a gente está deixando de executar o básico, esse desequilíbrio aqui, gente, impacta em muita gente dentro da cadeia produtiva. Então, muitas vezes dentro das empresas, o que acontece são profissionais que acham que ele precisa atuar em determinados lugares, só que assim, e efetivamente onde ele tem que atuar, ele não está atuando. Isso acontece muito, gente. Vocês não têm ideia de como isso acontece. E para que isso não aconteça, a gente precisa fazer uma autorreflexão sobre se a gente está no nosso lugar. Então, nessa questão, né, do lugar, é entender se o que a gente, as nossas funções estão sendo desempenhadas de acordo com o nosso cargo. Muitas vezes, assim, a gente tem muito atritos em empresa, né, entre equipes por conta disso, por conta que, na verdade, assim, um deixa de fazer, aí o outro, ao invés de, né, entender que aquilo não faz parte do escopo dele, aí ele começa a fazer, mas aí a pessoa já começa a fazer com raiva, porque aquilo não era uma atribuição dele, e aí a gente começa a ver que as emoções vão entrando, né, nessa seara aqui. E aí, assim, um não faz, aí o outro tem que fazer, aí o outro já fica com raiva, aí o outro que não está fazendo já se sente, né? Ah, não, agora então eu vou fazer tal outra coisa, porque o outro já. E aí começa a ter atritos na equipe, por quê? Porque a gente não pré-estabeleceu limites entre as coisas. Isso, às vezes, o líder, né, das equipes precisa enxergar isso para conseguir direcionar. Mas aí, às vezes, até o líder não está no papel dele, e aí as coisas começam, né, a criar esses atritos. Então, quando a gente percebe que as empresas elas estão desordenadas, muitas vezes é por conta de que as pessoas não estão efetivamente no seu lugar. As pessoas estão trabalhando de uma forma que elas estão tentando, umas estão tentando, né, cobrir, né, algumas lacunas e outras estão deixando mesmo de fazer, porque assim, aí tem determinado, assim, infinitos fatores, né? A pessoa pode ser que ela esteja num cargo que ela ainda não está preparada, ou que ela não tenha conhecimento para essa área, enfim, tem várias coisas que a gente pode lidar. Mas aí a gente precisa fazer um exercício sobre a gente. Se a gente está no nosso lugar, efetivamente falando, né? Então, antes da gente olhar para o outro, a gente precisa entender se a gente está no nosso lugar. Porque não adianta nada a gente ficar apontando o dedo do outro se a gente efetivamente não sabe onde a gente está. E quando a gente não sabe onde a gente está, a gente também não consegue, né, chegar e ter uma conversa franca com o nosso líder. E aí, o que acontece quando a gente fala sobre isso, né? Se a gente não sabe, aí a gente fica com raiva, a gente fica bravo, a gente fica estressado, a gente fica entediado, aí começa a criar um monte de fantasmas na nossa cabeça e a gente não consegue se expressar corretamente o que está acontecendo. Então a gente precisa fazer esse exercício de entender se o lugar que a gente está de acordo com aquele cargo, né, e com as atribuições que a gente precisa fazer, porque aí se a gente tem clareza sobre isso, é mais fácil a gente expor, né, para o nosso líder o que está acontecendo, e aí a gente tira a questão da emoção, porque aí, se você não sabe, você só vai lá e assim, você vai reclamar, vai ficar puto, né? Eu costumo
muitas vezes, assim, vem pessoas falarem para mim, mas é que o fulano ganha mais do que eu, porque o fulano... Aí eu costumo usar né, o seguinte raciocínio nessa questão. Quando uma pessoa chega para mim e me questiona, né, eu falo, ó, que uma pessoa que não seja da minha equipe, né, que quando é da minha equipe a gente tem um tratamento para a gente entender e que a pessoa também me mostre, olha, o que você está agregando no trabalho que você está merecendo a gente aumentar a sua remuneração, e aí a gente consegue achar ações que esse profissional se elevou, né, aumentou o seu desempenho profissional, e com certeza a pessoa merece esse reconhecimento financeiro. Mas quando vem uma pessoa que não tem nada a ver com a minha equipe e a gente vem trocar, né, sobre esse determinado assunto, está funcionando isso? Tá. Eu costumo dizer assim, você está executando as suas atividades de acordo com o escopo do seu cargo? Estou. A sua remuneração está compatível com a remuneração que o mercado paga? Está. Então, por que você está preocupado com o quanto o outro ganha? Eu não estou falando em equiparação salarial, porque se eu faço uma determinada atividade e a outra pessoa faz a mesma atividade que eu, aí sim temos que ter essa igualdade ali de salários. Eu não estou falando disso, eu estou falando do achismo que a gente coloca que o fulano que tem um outro cargo, que não tem nada a ver com o seu cargo, ganha mais do que você. E sei lá, o cara entrou antes, enfim. E aí você colocou na sua cabeça que você acha que ele tem que ganhar, que você tem que ganhar mais que ele. E essa questão do ganhar, gente, essa política de cargos e salários, ela precisa ser mais ampla e mais conversada, né? A gente precisa conversar mais sobre isso. Mas voltando, né, que eu já perdi totalmente o foco aqui. Mas quando alguém fala assim, então, mas o fulano ganha mais que eu, que não sei o quê, que a gente faz uma coisa que é mais ou menos parecida. Eu falei, tá, mas assim, quanto que o mercado paga? O mercado está pagando tanto. E você está ganhando esse tanto? Estou ganhando até um pouco mais. Falei, ok, agora assim, o que o outro está ganhando, se a sua atividade não tem nada a ver com a dele, não tem como você comparar essas duas coisas. Assim, são coisas totalmente diferentes. E aí, e se, por exemplo, tá? Eu não tô. Aí é outra coisa. Se a empresa decidiu pagar, sei lá, não sei quantos milhões para o outro fulano. E o fulano tem um cargo que não tem nada a ver com o meu, por exemplo. Mas o cara tá lá, entrou e pagaram o salário de milhões pro cara. Tipo, problema e o cara não desempenha, vamos supor isso. Concorda que isso é um problema da empresa? É o problema do gestor que contratou um fulano que não sabe fazer nada e ainda está gastando uma puta grana com ele, mas assim, o dinheiro não é meu, o dinheiro é da empresa. Então, se a empresa não sabe administrar o dinheiro dela, aí o problema é da empresa. Agora, eu estou ganhando o que, né, um salário que é compatível com o mercado, então não tenho o que eu reclamar, né? Então precisamos entender essa questão e não ficar se baseando por essas coisas que acontecem. E, gente, em empresa acontece isso, a gente sabe, e não vamos ficar, questionando isso. Eu acho que a gente tem que questionar os nossos méritos e a gente tem que lutar pelos nossos méritos, e a gente tem que ir lá e mostrar, olha, eu preciso ser melhor remunerado por causa disso, porque eu sou um bom profissional, eu entrego determinada coisa, então, por favor, né? Ou então, gente, se você não está me pagando, eu estou
aberta ao mercado, o mercado está pagando para um profissional como eu tanto. Você vai me pagar? Não, não vou. Então, sinto muito, mas o mercado está aberto para isso. Porque, de novo, a gente esquece que o trabalho é um ambiente ali de troca. A gente troca o desempenho de atividades pelo salário que a empresa está pagando. Se isso não está compatível, gente, não tem o que pensar. Não tem o que pensar. Você tem que pegar as suas coisas, ver o que o mercado está pagando, se tem um lugar que tenha uma condição melhor e vá. Por quê? Porque a gente vai lá e coloca sempre a emoção no meio dessa relação aqui. Essa é uma relação comercial, não é uma relação pessoal, né? A gente precisa começar a trabalhar isso na gente, né? A nossa relação com a empresa é uma relação comercial. Então, se a gente não está sendo bem remunerado, a gente precisa ir para algum lugar que a gente seja bem remunerado. Então, entender onde a gente está, se a gente está executando as nossas atividades de acordo com o escopo do nosso cargo e se a gente está recebendo de acordo com o que o mercado paga, ok. Agora, se todas as coisas estão em desequilíbrio, a gente precisa fazer uma análise, entender se, opa, peraí, qual que é o escopo da minha vaga? Ah, é isso, 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 isso. Ah, beleza. Eu estou desempenhando isso? Ok. Esse salário que eu estou ganhando, ele está compatível com o que o mercado está pagando? Tá. Então, a gente precisa, né? Ah, mas eu queria ganhar mais. Então, se você quer ganhar mais, você precisa fazer bem isso aqui, primeiro que você está fazendo, desse escopo, para depois você dar um passo para você conseguir fazer outra, né? Agregar outras atividades ao seu trabalho. E aí você vai, né? Aí quando você começar a fazer essas outras atividades, opa, peraí, ó. Eu tô aqui agora de atividade, o meu salário tá aqui, então você precisa subir. Ok. Agora não adianta não, você que tá aqui, o seu salário tá aqui e você quer que venha para cá, sendo que você não mudou nada aqui. Então, entender o nosso lugar, a gente precisa entender, gente, para a gente se valorizar. A gente fica nesses achismos, a gente não se valoriza, a gente precisa mudar essa questão da nossa valorização profissional. A gente precisa entender o nosso lugar para a gente conseguir se valorizar, porque a gente fica só no, então meu chefe não vê que eu preciso de um aumento, mas nem a gente sabe por que a gente quer esse aumento, por que a gente merece o aumento. A gente não faz esse exercício de se valorizar, de entender o nosso lugar, entender as nossas atribuições, para que a gente, na hora que a gente aumente a nossa atribuição, a gente vai lá e fala, opa, ó, você me contratou para isso, agora eu estou fazendo isso mais um plus, então eu preciso de um plus na minha remuneração. Mas isso é uma coisa cultural, gente. O brasileiro não tem o perfil de entender o lugar onde que está e criar, né, essa conversa profissional. A gente leva tudo para o pessoal. A gente acha que a gente precisa de um aumento porque a gente é legal. A gente não acha que a gente precisa de um aumento porque, né, a gente acha que a gente merece um aumento porque o nosso chefe tem que ver a gente assim, olha como que eu sou legal, então eu preciso de um aumento. Porque eu estou fazendo tal coisa, então eu preciso de um aumento. Gente, aí tinha gente que me falava assim, quando eu acho não, né? Eu tenho certeza. Quando eu estou fazendo uma atividade e aí eu começo a analisar e vejo que eu estou fazendo uma atividade a mais do que o meu escopo, e aí eu atormento a vida do meu chefe de ficar falando, então, mas eu estou fazendo isso, isso, isso a mais, eu estou fazendo isso, isso, isso a mais. E aí as pessoas falam assim, gente, mas como que você consegue ficar lá falando para ele que você está fazendo as coisas a mais e pedindo aumento para ele todo santo dia? Gente, se eu que estou fazendo o meu trabalho não sei qual que são as minhas atribuições e não vejo o que eu estou fazendo a mais,
quem é que vai ver? Hoje eu tô num... A gente precisa ter muito claro isso na nossa mente, porque a gente fica só num achismo que a gente merece. A gente precisa entender o porquê que a gente merece. E a gente só vai entender o porquê quando a gente souber onde a gente está. Né? Então, quando você foi contratado, você precisa ter muito claro, qual que são as minhas atribuições. Para você saber, né, as suas atribuições são essas. Para você saber, então são essas, mas eu vou querer alçar, né, uma carreira com mais atribuições. Então, o que eu preciso fazer a mais? Porque às vezes a gente quer uma carreira de sucesso, mas a gente nem sabe o que a gente tem que fazer a mais para ter essa carreira. Então, se a gente não sabe onde a gente está, a gente nunca vai saber onde a gente vai chegar. A Alice no País das Maravilhas já dizia isso, gente. Vai lá assistir o filme que tem a cena lá que chega a Alice e fala com o gato e pergunta para ela, onde que vai dar essa estrada? Aí o gato fala para ela, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Então o gato fala assim, então, independente de onde que você vai dar essa estrada, você pode pegar qualquer uma que tanto faz. Até isso, gente, até o livro lá, né, o filme lá, quando a gente é criancinha, já ensinava isso pra gente. Se a gente não sabe onde a gente está, a gente não vai conseguir saber onde a gente quer chegar. Então, é fundamental a gente entender o nosso lugar. Isso vai moldar o nosso crescimento profissional. Isso vai nos ajudar a chegar a lugares mais longe. Isso dá para desenrolar muito mais coisas aqui no Passa Lá em Casa. E eu acho que eu já falei bastante coisa. E eu espero você no próximo episódio. Até mais!